A história de hoje é para todos quem tem já sido subestimado, todos quem tem já sido dispensado, todos quem tem já sentado em silêncio enquanto pessoas cruéis riram em sua cara e pensaram: apenas espere, seu tempo está chegando. Deixe-me contar você algo que livros de história não enfatizam o suficiente. Um homem nomeado Al Capone foi baleado múltiplas vezes por gangues rivais e deixado para morto em um beco de Chicago. Eles disseram que Scarface estava lá acabado. Eles brindaram a sua morte em speakeasies através da cidade. Mas 6 meses depois, ele levantou daquela cama de hospital e construiu um império que fez seus inimigos chorar sangue. Ele controlou cada político, cada policial, cada polegada de Chicago, até a única coisa que podia parar ele era o governo federal próprio. Lucky Luciano foi espancado tão selvagemente que sua garganta foi cortada e ele foi deixado pendurado de um gancho de carne. Eles chamaram ele de um homem morto andando, mas aquele homem morto andou direto para os livros de história como o pai do crime organizado moderno. Meir Lansky era um pequeno menino judeu em um mundo de gigantes. Eles riram de seu tamanho, zombaram de seu sotaque, subestimaram sua mente, e aquela mente subestimada construiu um império financeiro tão vasto que mesmo o FBI nunca pôde traçar suas bordas. Estes homens entenderam algo que os brilhantes socialites em suas penthouses nunca puderam. Fraqueza não é derrota, é camuflagem, é armadura, é a última coisa que seus inimigos veem antes de você destruir eles. E a história desta noite é sobre um rei que entendeu aquela lição melhor do que qualquer um que veio antes dele. Um homem que deixou o submundo inteiro acreditar que ele estava quebrado, estilhaçado, acabado. Um homem confinado a uma cadeira de rodas depois de uma bomba de carro destinada a acabar seu reinado. Dependente de seus tenentes, guiado pelos próprios traidores que haviam tentado assassinar ele, eles chamaram ele de o Rei Quebrado. Eles sussurraram que sua mente havia estilhaçado junto com seu corpo. Eles sorriram em salas de conselho e se parabenizaram por sua vitória. Eles deram um tapinha em seu ombro, como ele fosse uma criança, e falaram lentamente, como se suas orelhas tivessem falhado junto com suas pernas. Eles dividiram seu império entre si, como abutres bicando uma carcaça. Eles não tinham ideia que ele estava observando, escutando, planejando, escrevendo para baixo cada nome, cada traição, cada momento de traição em um livro razão preto que um dia viria devido. Seu nome era Gabriel Ashford, 36 anos de idade, uma vez o homem mais temido na costa leste, agora reduzido a um inválido babando em uma cadeira de rodas, ou assim eles acreditavam. E então ele precisava de uma esposa, não por amor, não por companhia, mas pela peça final de seu plano. E o destino entregou para ele Scarlett Hayes, 27 anos de idade, uma mulher cujo próprio pai havia vendido ela como gado para pagar suas dívidas de jogo. Uma mulher que havia assistido seu irmão de 14 anos ser arrastado embora por traficantes de humanos porque seu pai precisava cobrir suas perdas. Uma mulher que havia trabalhado 13 empregos por 9 anos para pagar dívidas que nunca foram dela. Quem havia sido espancada, humilhada, marcada. Mas nunca, nem uma vez, ela havia curvado sua cabeça para ninguém. Ela andou para dentro de sua mansão esperando servir um homem quebrado, esperando nada mais dever e degradação de um casamento de conveniência. E na noite de seu casamento, quando ela estava naquela quarto preparando-se para o pior, ele levantou daquela cadeira de rodas, cruzou o quarto em 2 pernas firmes, olhou para seus olhos com um olhar afiado o suficiente para cortar diamantes e sussurrou as palavras que trariam um império de traidores caindo. Agora o jogo real começa. Deixe-me levar você de volta para um apartamento desmoronando em Queens, onde Scarlett Hayes estava prestes a descobrir que os predadores mais perigosos são os que fazem você acreditar que eles não podem caçar.
Se esta história fala para sua alma, aperte aquele botão de curtir. Compartilhe isso com alguém quem precisa ouvir isso e se inscreva para você nunca perder um momento. Porque neste mundo, os que esperam em silêncio sempre atacam o mais difícil. O apartamento sentava no quinto andar de um prédio em decomposição em Queens. Um lugar onde a escadaria cheirava de urina e as paredes estavam manchadas com manchas de mofo se espalhando como feridas que nunca curavam. Scarlett Hayes empurrou, abriu a porta enferrujada e entrou. Suas mãos ainda queimando vermelhas depois de molhar em água de prato por 12 horas seguidas. Ela havia acabado de terminar seu turno no restaurante. Antes disso, 6 horas de pé em um salão de unhas e antes disso 4 horas limpando prédios de escritório às 4 da manhã, seu corpo doía tão profundamente que ela não mais lembrava como parecia não estar com dor. Mas no momento em que ela viu seu pai sentado lá no sofá rasgado, uma garrafa barata de uísque em sua mão e aquele sorriso que ela havia aprendido a odiar ao longo dos anos, ela sabia que esta noite não terminaria com exaustão ordinária. Robert Hayes levantou sua cabeça, seus olhos injetados de sangue de álcool, ainda assim brilhando com algo que Scarlett nunca havia visto antes. Esperança, ou talvez o alívio de um homem prestes a ser libertado de um fardo. Ele acenou para ela sentar e disse que ele tinha boas notícias, as melhores notícias em anos, que tudo estava prestes a mudar, que eles estavam prestes a ser livres. Scarlett não sentou. Ela ficou lá com seus braços cruzados sobre seu peito e perguntou em uma voz tão fria quanto o aço o que ele havia feito. Robert Hayes riu, o riso de um bêbado que não mais conhecia vergonha, e disse que ele havia encontrado um jeito de apagar a dívida de 5 milhões de dólares, que ninguém viria batendo na porta com ameaças mais, que Scarlett não tinha que trabalhar como uma mula até ela morrer. Ela olhou para seu pai e sentiu um calafrio rastejar em sua espinha, porque ela sabia que neste mundo nada era grátis, especialmente liberdade. Ela perguntou novamente o que ele havia feito, e dessa vez sua voz não estava fria, mas tremendo com algo perto de medo. Robert Hayes colocou a garrafa de uísque na mesa e olhou para sua filha com uma expressão que ele provavelmente pensou que era afetuosa, mas era realmente apenas covardia disfarçada, e disse que Gabriel Ashford queria casar com ela. A sala caiu em silêncio. Scarlett ouviu seu próprio coração batendo em seus ouvidos. Ouviu o velho ar-condicionado zumbindo do apartamento vizinho. Ouviu o tráfego da rua abaixo, mas ela não podia ouvir nada que importava mais. Gabriel Ashford. O nome ecoou em sua mente como uma sentença de morte. O rei aleijado. Isso era o que as pessoas chamavam ele. O homem na cadeira de rodas depois da explosão do carro 3 anos atrás. O homem rumores de ter perdido o controle de ambos corpo e mente. O homem, pessoas sussurravam, precisava de alguém para limpar sua baba todos os dias. Ela olhou para seu pai e perguntou em uma voz quebrada se ele estava vendendo ela para se era assim que ele estava pagando sua dívida. Se depois de tudo que ele havia tirado dela, ele estava agora tirando seu futuro também. Robert Hayes não encontraria os olhos de sua filha. Ele olhou fixamente para o chão sujo e murmurou que esta era a única chance, que se ela não concordasse, eles morreriam. Que os tubarões solitários não esperariam mais, que isso não era uma escolha, mas sobrevivência. Scarlett sentiu como se alguém estivesse apertando sua garganta. Ela pensou dos 9 anos passados. 9 anos de trabalhando como um animal para pagar dívidas que ela nunca emprestou. 9 anos de suportando surras de credores exigindo dinheiro que seu pai não tinha. 9 anos de vivendo no fosso que seu pai havia cavado e empurrado ela para dentro. E agora, depois de tudo isso, ele estava lá com uma garrafa de uísque em sua mão e disse a ela que ela tinha que casar com para salvá-lo. Ela queria gritar, para quebrar tudo, para agarrar seu pai pela gola e perguntar por quê. Por que ele a havia trazido para este mundo se era apenas para vendê-la como mercadoria?
Mas Scarlett não fez nada disso. Ela havia aprendido há muito tempo que gritar não mudava nada, que lágrimas não amaciavam os corações de pessoas que não tinham nenhum, que neste mundo ela podia apenas confiar em si mesma. Ela olhou para seu pai com olhos frios como gelo e perguntou quando Robert Hayes respondeu que amanhã ela seria levada para a propriedade Ashford para encontrá-lo. E se tudo corresse suavemente, o casamento aconteceria dentro de uma semana. Scarlett assentiu, não porque ela aceitou isso, mas porque ela entendeu que naquele momento ela não tinha a força para revidar. Mas profundo dentro dela, um fogo começou a queimar. O fogo que ela havia mantido em brasas por 9 anos. O fogo de ódio, de espera, de um voto que um dia todos quem a havia feito sofrer pagariam. Naquela noite, Scarlett não dormiu. Ela deitou na cama gasta com um colchão tão fino que ela podia sentir cada barra de metal da estrutura pressionando em suas costas. Olhando para um teto manchado com marcas de água se espalhando, deixando a memória arrastá-la de volta para a noite em que sua vida realmente terminou. 9 anos antes, em um apartamento miserável não diferente deste, ela tinha 18 e Ryan tinha 14. Seu irmão mais novo era um menino magro com olhos castanhos como os de sua mãe e um sorriso que podia iluminar mesmo os dias mais escuros. Ryan amava ler, amava sonhar que um dia ele se tornaria um médico, amava sentar perto da janela contando a Scarlett sobre as estrelas que ele havia lido sobre na biblioteca. Naquela noite, enquanto Scarlett estava trabalhando em sua lição de casa da faculdade comunitária, agarrando-se a uma esperança frágil por um futuro melhor, a porta foi arrombada. 3 homens entraram, grandes, tatuados, seus olhos frios como cobras venenosas. Seu pai, Robert Hayes, estava atrás deles com sua cabeça curvada e ombros tremendo. Scarlett lembrou claramente como ele não ousou olhar ela nos olhos, como ele recuou para o canto como um rato aterrorizado. Enquanto os homens se moveram em direção a Ryan, ela gritou e correu para ficar na frente de seu irmão, exigindo saber o que eles queriam, ameaçando chamar a polícia. Um deles riu, um riso oco que nunca alcançou seus olhos, e disse que o pai dela devia a eles uma soma muito grande de dinheiro, que ele havia assinado um acordo para usar o menino para saldar a dívida, que isso era negócio e ela não deveria interferir. Scarlett virou para seu pai, procurando por negação, por uma explicação, por qualquer coisa que pudesse provar que isso era apenas um pesadelo. Mas Robert Hayes manteve sua cabeça para baixo, continuou tremendo, continuou em silêncio e ela entendeu. Ela entendeu que seu pai havia verdadeiramente vendido seu irmão para traficantes para pagar sua dívida de jogo. Ryan começou a chorar, agarrando-se ao braço dela e chamando o nome dela em pânico. Scarlett envolveu-se em torno dele, protegendo-o com seu corpo, jurando que eles teriam que pisar sobre seu cadáver primeiro. Um dos homens deu um passo à frente e socou ela quadrado no rosto, o golpe tão forte que a enviou caindo no chão, sangue derramando de seu lábio rachado. Ryan gritou e tentou alcançá-la, mas os outros 2 homens agarraram ele. Scarlett se forçou para cima e avançou sobre eles, arranhando, mordendo, golpeando com tudo que ela tinha. Mas ela era apenas uma garota de 18 anos, lutando contra 3 homens grandes treinados para infligir dor. Eles a empurraram para longe, bateram ela na parede com tanta força que sua cabeça atingiu o concreto e tudo embaçou. A última coisa que ela viu antes de perder a consciência foi o rosto de Ryan. Olhos castanhos inundados com lágrimas e terror, sua boca gritando o nome dela enquanto ele era arrastado para fora da porta. A última coisa que ela ouviu foi o choro dele, suas súplicas, sua voz chamando por ela como se ela fosse a única quem podia salvá-lo. Mas ela não o salvou. Quando Scarlett acordou, Ryan havia sumido. Seu pai sentou no canto bebendo e soluçando sobre como ele não tinha outra escolha, sobre como eles teriam matado a família inteira se ele não tivesse pago a dívida, sobre como Ryan ficaria bem. Scarlett não disse uma palavra. Ela se levantou, sangue ainda escorrendo da ferida em sua cabeça.
Foi para o banheiro, olhou no espelho e não reconheceu a mulher olhando de volta. Naquela noite, ela chorou até que não houvesse mais lágrimas, até sua garganta queimar em carne viva e seus olhos estarem inchados e fechados. E depois daquela noite, ela nunca mais chorou. Por 9 anos, ela procurou por Ryan de todas as maneiras que ela podia. Ela foi à delegacia de polícia e foi ridicularizada por não ter evidências. Ela contratou investigadores particulares e perdeu todas as suas economias com nada para mostrar por isso. Ela vagou por ruas escuras, bares sujos, lugares onde ela sabia que traficantes operavam, esperando por uma pista. Mas Ryan havia sido engolido pela escuridão sem deixar um rastro. E agora, deitada aqui no escuro, sabendo que amanhã ela seria entregue a um estranho como um objeto, Scarlett sentiu a longa cicatriz em suas costas, um lembrete do tempo que um credor a ameaçou com uma faca quando ela não tinha dinheiro para pagar, começar a coçar e queimar como se tivesse acabado de ser esculpida em sua pele. Ela fechou seus olhos e se perguntou onde Ryan estava agora, se ele estava ainda vivo, se ele ainda lembrava dela. Então ela pensou de seu pai, dormindo profundamente no quarto ao lado, inconsciente que no coração de sua filha uma sentença de morte já havia sido assinada. Scarlett não sabia onde este casamento a levaria. Não sabia que tipo de homem Gabriel Ashford verdadeiramente era. Não sabia se ela viveria ou morreria, mas ela sabia uma coisa. Um dia, de um jeito ou de outro, Robert Hayes pagaria pelo que ele havia feito a Ryan. A ela, a esta família. E quando aquele dia viesse, ela estaria lá e o assistiria desabar sem derramar uma única lágrima, porque ele havia tirado todas as suas lágrimas dela 9 anos atrás. O carro preto pegou Scarlett na manhã seguinte. Um Rolls-Royce brilhante estacionado na frente do prédio, em decomposição em Queens, como um deus de outro mundo perdido no inferno. Ela saiu do apartamento sem olhar para trás para seu pai, sem dizer adeus, deixando para trás nada mas o silêncio frio que ela havia cultivado por 9 anos. A jornada de Queens para Manhattan levou apenas 40 minutos, mas para Scarlett parecia viajar através de 2 mundos completamente diferentes, de ruas imundas entupidas com lixo e pessoas sem teto para avenidas arborizadas e molduradas por arranha-céus altíssimos e vitrines de luxo. Quando o carro parou na frente da propriedade Ashford, Scarlett teve que firmar seu rosto para impedir que revelasse choque. Não era uma casa, era um palácio gótico no coração de Manhattan, com torres afiadas perfurando o céu cinzento, janelas de vitral brilhando sob a fraca luz do sol e um portão de ferro maciço adornado com a imagem de 2 leões rugindo. O portão abriu e o carro deslizou ao longo da entrada pavimentada de pedra em direção à entrada principal onde 2 homens estavam esperando. O primeiro homem que Scarlett notou parecia ter cerca de 45 anos, alto e magro com sal e pimenta, cabelo penteado para trás e olhos da cor de aço frio. Ele vestia um terno preto impecável, estava reto como uma régua com suas mãos dobradas na frente de seu abdômen. E quando Scarlett saiu do carro, ele a olhou de cima a baixo com um olhar que ela conhecia muito bem. O olhar de alguém avaliando mercadoria. Este é Victor Crane, o motorista anunciou enquanto Scarlett se aproximava. O vice-presidente do Império Ashford e o homem quem corria todas as operações de negócio em nome do Sr. Ashford. Victor Crane não sorriu ou cumprimentou ela. Ele simplesmente assentiu uma vez e disse que ela estava na hora. Pelo menos ela tinha uma boa qualidade. Scarlett não respondeu. Ela encontrou seu olhar sem piscar, um hábito que ela havia aprendido durante anos de enfrentando credores, porque se ela mostrasse medo, eles a despedaçariam. O segundo homem era mais jovem, cerca de 28, com cabelo loiro despenteado e um rosto bonito direto de uma revista de moda. Mas seus olhos, aqueles olhos verdes, olharam para Scarlett de um jeito que a fez querer dar um passo para trás. O jeito que um predador olha para a presa.
O jeito que um homem olha para uma mulher que ele acredita que tem o direito de possuir. Maxwell Crane. Ele se apresentou com um largo sorriso. Filho de Victor e o quem a ajudaria a se ajustar à vida aqui. Ele deu um passo mais perto, muito perto, deliberadamente invadindo o espaço pessoal de Scarlett. Então disse que seu pai não havia mencionado que ela era tão bonita, que era um desperdício para uma flor como ela murchar ao lado de um como Gabriel Ashford. Scarlett não recuou. Ela olhou direto nos olhos de Maxwell e respondeu em uma voz fria como gelo que ela não era uma flor, e ela certamente não precisava de ninguém para regá-la. Maxwell riu alto, mais divertido do que ofendido. Então virou para seu pai e disse: "Esta gata selvagem tinha garras." Victor Crane não riu. Ele simplesmente estudou Scarlett com um olhar calculista e disse que eles deveriam entrar. O Sr. Ashford estava esperando. Enquanto ela passava pelas enormes portas de carvalho, Scarlett sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. Um mundo de mármore e lustres de cristal, de pinturas antigas e tapetes persas, de riqueza tão avassaladora que fazia o ar parecer pesado. Ainda assim, sob aquele luxo deslumbrante, ela sentiu algo mais. Uma atmosfera densa como o momento antes de uma tempestade. Uma tensão fervente fluindo sob cada olhar, cada gesto, cada palavra. A propriedade era bonita como uma obra de arte. Mas Scarlett sabia que por trás da arte mais bonita, frequentemente jaziam os segredos mais sombrios. E ela estava prestes a caminhar direto para o coração daquela escuridão. Eles guiaram Scarlett através de corredores longos, aparentemente sem fim, forrados com retratos dos ancestrais Ashford pendurados nas paredes, rostos severos com olhos que pareciam seguir cada passo dela. Victor Crane caminhou à frente com o passo decisivo de um homem acostumado a comandar, enquanto Maxwell ficou bem ao lado de Scarlett, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sua colônia cara, uma doçura tão enjoativa que a fazia sentir náuseas. Finalmente eles pararam antes de um par de portas de mogno intricadamente esculpidas, e Victor bateu 3 vezes curtas antes de empurrá-las para abrir. Dentro estava uma vasta biblioteca com estantes subindo todo o caminho até o teto, uma lareira crepitando suavemente em um canto, e cadeiras de couro marrom escuro arranjadas ao redor de uma grande mesa de carvalho. Mas a primeira coisa que Scarlett viu não foi o luxo da sala. Era a cadeira de rodas posicionada perto da janela e o homem sentado nela. Gabriel Ashford parecia um fantasma de si mesmo. Ela havia ouvido os rumores e preparado-se para o que ela poderia ver, mas a realidade ainda a atordoou por um momento. Ele tinha cabelo preto ligeiramente longo caindo sobre sua testa, pele pálida como se não tivesse visto luz do sol em anos, e olhos cinzentos olhando para o nada com uma expressão vaga, opaca. Sua cabeça inclinada ligeiramente para um lado, sua boca pendurada fracamente aberta, e suas mãos descansando nos apoios de braço da cadeira de rodas, tremiam como folhas em um vento de outono. De pé atrás da cadeira de rodas, estava um homem grande em seus 40 anos, com um rosto inexpressivo. Quem Scarlett adivinhou era Marcus Cole, guarda-costas e cuidador de Gabriel, que ela havia ouvido Victor mencionar no carro. Victor Crane deu um passo ao lado da cadeira de rodas e falou alto e lentamente, enfatizando cada palavra como se estivesse falando com uma criança, dizendo: "Gabriel, esta é sua noiva. Ela é nomeada Scarlett Hayes. Você se lembra? Nós falamos sobre ela na semana passada." Gabriel piscou lentamente, sua cabeça virando em direção a Scarlett, com um movimento rígido de uma marionete puxada por cordas. Então ele abriu sua boca e liberou uma série de sons quebrados. Ela é bonita, Victor, ela é." Maxwell riu suavemente ao lado de Scarlett e sussurrou em seu ouvido que ela via isso agora. Este era seu futuro marido, um gênio dos negócios, quem uma vez fez a costa leste inteira tremer,
e agora não podia terminar uma frase. Patético, não era? Scarlett não respondeu Maxwell. Ela deu um passo à frente, movendo-se mais perto da cadeira de rodas, e fez algo que ninguém naquela sala parecia esperar. Ela olhou direto nos olhos de Gabriel Ashford, não com pena, não com nojo, não com medo, mas com o olhar nivelado de uma pessoa avaliando outra. E naquele momento, quando seus olhos se encontraram, Scarlett jurou que viu algo. Um lampejo de luz piscou através daqueles olhos cinzentos opacos tão rápido que ela quase pensou que imaginou isso. Ainda assim claro o suficiente para queimar-se em sua mente. Não era o olhar de um louco instável. Era o olhar de um predador observando das sombras. Gabriel gaguejou. Você... você não está com medo de mim. E sua voz estava ainda quebrada e tremendo. Mas aquela pergunta não era a pergunta de um homem quem havia perdido sua mente. Scarlett respondeu calmamente que ela havia vivido através de coisas que pesadelos tinham medo, que ele não estava na lista de coisas que ela precisava se preocupar. A sala caiu em silêncio. Victor Crane franziu a testa, claramente descontente pela compostura de Scarlett. Maxwell parou de sorrir, seus olhos estreitando com cálculo. E Gabriel Ashford olhou para Scarlett com olhos que ela não estava mais certa que estavam vagos. Então o canto de sua boca levantou ligeiramente. Apenas uma fração, um movimento tão pequeno que ela poderia ter sido a única a notar. Então ele virou para Victor e disse, sua voz ainda irregular, ainda assim de alguma forma mais clara do que antes. Eu quero encontrar ela sozinha antes do casamento. Victor protestou imediatamente, dizendo que Gabriel não precisava fazer isso, que tudo já havia sido arranjado, que ele cuidaria de tudo isso. Mas Gabriel cortou ele. E desta vez não havia gagueira, nenhuma hesitação. Apenas 4 palavras faladas com uma acidez que congelou a sala inteira. Eu sou ainda o chefe desta família, Victor. Você esqueceu? Naquele momento, Scarlett viu Victor Crane ficar pálido, viu Maxwell endurecer, viu Marcus Cole sorrir fracamente atrás da cadeira de rodas, e ela entendeu que algo estava errado aqui. Que Gabriel Ashford não era tão simples quanto todos acreditavam. Que ela havia entrado em um jogo cujas regras ela não entendia. Ainda assim, de alguma forma ela sabia que sua sobrevivência dependia de quão rapidamente ela as aprendesse. Naquela noite, quando a propriedade Ashford afundou na escuridão e um silêncio grosso o suficiente para sufocar, Marcus Cole apareceu fora da sala de estar, onde Scarlett havia sido temporariamente colocada, e fez um gesto para ela segui-lo. Eles andaram por corredores desertos iluminados apenas pela luz da lua, filtrando através de janelas altas. Seus passos ecoando nos pisos de mármore como o batimento constante de um coração esperando por algo acontecer. Marcos não falou, não explicou, simplesmente liderou o caminho com uma expressão calma, como se esta fosse uma rotina noturna. Finalmente, eles pararam antes de uma porta que Scarlett reconheceu como o estudo onde ela havia encontrado Gabriel mais cedo naquela tarde. E Marcos abriu e deu um passo para o lado sem uma palavra. Scarlett entrou. A sala era iluminada pelo fogo queimando na lareira, as chamas dançando e lançando sombras estranhas através das paredes e estantes. A cadeira de rodas de Gabriel estava posicionada com suas costas para a porta, de frente para o fogo, e ela podia ver apenas a parte traseira da cadeira e seu cabelo escuro. A porta fechou atrás dela com um clique suave, e Scarlett percebeu que ela estava sozinha com o rei aleijado em uma sala selada. Ela ficou lá esperando, não dizendo nada porque ela havia aprendido há muito tempo que aquele quem falava primeiro era usualmente aquele quem perdia. 1 minuto passou, então 2, então 3, e o silêncio se esticou até se tornar sufocante. Finalmente, a voz de Gabriel quebrou isso, ainda gaguejando, ainda irregular. Ainda assim, nesta escuridão e quietude, carregava um peso diferente. Por que você concordou em casar comigo? Scarlett respondeu com uma honestidade que ela não tinha intenção de esconder.
que ela não tinha escolha, que seu pai vendeu ela para pagar suas dívidas, que ela estava aqui porque era o único jeito de sobreviver, não por causa de amor ou compaixão ou algo nobre como isso. Outra pausa seguiu. Então Gabriel perguntou novamente: "Você não me ama?" Scarlett quase riu da pergunta, mas segurou isso de volta em vez dizendo a ele que ela não o conhecia bem o suficiente para amar ou odiar ele. Mas ela não mentiria. Ela odiava mentiras mais do que qualquer coisa no mundo. A cadeira de rodas virou lentamente e Gabriel encarou ela na luz do fogo. Seu rosto estava ainda pálido. Seus olhos ainda pareciam opacos, mas havia algo mais ali. Um foco que ela não havia visto antes. Ele alcançou o bolso da jaqueta, drapeada sobre seu colo, e puxou um envelope grosso. Então jogou isso no chão na frente de Scarlett. 100.000 dólares, Gabriel disse, desta vez sem gaguejar. Suficiente para você correr, para começar uma nova vida em qualquer lugar que você queira. México, Canadá, Europa. Ninguém procurará por você. Scarlett olhou para baixo para o envelope e então de volta para Gabriel. Seu coração batia em seu peito porque esta era uma fuga. Uma oportunidade que ela nunca havia ousado sonhar. Liberdade. 100.000 dólares era o suficiente para ela desaparecer. Suficiente para começar de novo. Suficiente para evitar casar com um homem que ela não conhecia verdadeiramente. Mas então ela pensou em Ryan. Se ela corresse, ela nunca encontraria seu irmão. Se ela corresse, ela perderia cada chance de ganhar os recursos que ela precisava para a busca. E se ela corresse, Victor Crane mataria seu pai. E não importa o quanto ela odiasse Robert Hayes, ela não queria carregar aquela dívida de sangue pelo resto de sua vida. Ela se curvou, pegou o envelope e andou em direção a Gabriel. Ela parou bem na frente da cadeira de rodas, perto o suficiente para ver o fogo refletido em seus olhos cinzentos, então colocou o envelope de volta em seu colo. Ela disse a ele que ela não precisava de seu dinheiro para correr, que se ela quisesse correr, ela o teria feito há muito tempo, que ela estava aqui por suas próprias razões, e aquelas razões importavam mais do que liberdade. Gabriel olhou para ela, e desta vez ela sabia que não estava imaginando isso. O canto de sua boca curvou-se em um pequeno sorriso, o primeiro sorriso que ela havia visto naquele rosto, e não era o sorriso de um homem instável, mas de alguém que havia acabado de encontrar o que ele estava procurando. Gabriel disse, sua voz ainda suave, mas mais clara do que ela jamais havia ouvido isso. Você é muito interessante, Scarlett Hayes. Na noite de nosso casamento, você entenderá por que eu escolhi você. Então ele virou sua cadeira de rodas de volta em direção ao fogo. A reunião havia terminado, e Scarlett deixou o estudo com seu coração acelerado e uma única pergunta ecoando implacavelmente em sua mente: quem Gabriel Ashford verdadeiramente era. O casamento aconteceu 3 dias depois, na capela privada da propriedade Ashford, um espaço magnífico com tetos abobadados altíssimos adornados com afrescos clássicos e enormes janelas de vitral que deixavam a luz da tarde desvanecente derramar como sangue diluído. Scarlett estava diante do espelho em um vestido de noiva branco que ela não havia sido permitida escolher, olhando para a mulher desconhecida, olhando de volta para ela e se perguntando se isso era um casamento ou um funeral. Não havia convidados de seu lado. Nenhum pai porque Robert Hayes não era permitido aparecer. Nenhum amigo porque ela não tinha nenhum. Ninguém quem pertencia a ela em uma sala cheia de estranhos vestindo olhos frios e sorrisos falsos. Os convidados eram todas figuras poderosas do submundo de Nova York. Chefes, contrabandistas, políticos corruptos, todos reunidos para testemunhar o rei aleijado casar uma garota desconhecida de Queens. Eles sussurravam pelas costas dela palavras cruéis que eles não se deram ao trabalho de esconder, dizendo que ela era nada, mas uma barata comprada a preço de banana. Que Gabriel Ashford devia ter sido verdadeiramente desesperado para escolher algo como ela, que este casamento era nada mais do que a farsa de um louco. Scarlett ouviu tudo e disse nada.
Lá estava ela acostumada a ser humilhada, acostumada a ser desprezada, acostumada a engolir dor e continuar em frente. Quando ela entrou na capela sozinha, sem ninguém para guiá-la, Gabriel já estava lá em sua cadeira de rodas no final do corredor. Sua cabeça inclinada para um lado como sempre, com Marcus Cole de pé atrás dele como uma estátua de pedra. Victor Crane estava ao lado de Gabriel como um guardião em vez de um padrinho, seus olhos frios e cinzentos rastreando cada passo de Scarlett com um cálculo não disfarçado. A cerimônia foi breve e fria, muito como a propriedade própria. O padre recitou as orações em um tom monótono, como se estivesse lendo um contrato de negócio. E talvez isso fosse exatamente o que era. Quando chegou a hora dos votos, Scarlett ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas e pegou a mão de Gabriel. Era mais quente e firme do que ela esperava, não tremendo do jeito que sua aparência sugeria. E mais uma vez ela sentiu aquela estranha contradição. Gabriel gaguejou através de seus votos em uma voz quebrada. Mas quando ele alcançou as palavras até a morte, sua voz de repente se tornou firme e clara, e seus olhos travaram nos dela com uma intensidade que roubou seu fôlego. Então o momento passou tão rapidamente quanto veio. Gabriel retornou ao seu familiar comportamento vago. Scarlett se perguntou o quanto do que ela havia visto ela havia imaginado. Após a cerimônia, enquanto os convidados sorviam champanhe e trocavam conspirações nas sombras, Victor Crane se aproximou de Scarlett e apertou a mão dela forte o suficiente para machucar. Ele murmurou em seu ouvido, sua voz doce como mel, ainda assim fria como gelo, dando as boas-vindas a ela à família, dizendo que ele esperava que ela soubesse seu lugar, dizendo que noivas que não geralmente encontravam fins muito infelizes. Scarlett encontrou seu olhar e respondeu que ela havia sobrevivido ao inferno, que ele não era a coisa mais assustadora que ela já havia enfrentado. Victor sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos, então soltou a mão dela e foi embora. Maxwell apareceu imediatamente depois, bloqueando o caminho dela com seu largo sorriso e familiar olhar predatório. Ele disse que sempre que ela precisasse de um homem de verdade, ela sabia onde encontrá-lo. Que esta noite certamente seria muito solitária ao lado de um como Gabriel. Scarlett não respondeu. Ela andou passando por ele como se ele não existisse. Mas dentro dela, a lista daqueles quem um dia teriam que pagar havia acabado de ganhar 2 novos nomes. A suíte nupcial estava localizada no andar mais alto da propriedade. Uma vasta sala com tetos altíssimos, cortinas de veludo vermelho profundo e uma cama king-size vestida em lençóis de seda branca como a neve. Centenas de velas queimavam por toda a sala, suas chamas dançando e lançando sombras estranhas através das paredes, e o cheiro de rosas parava no ar como se alguém estivesse tentando fabricar romance para algo que era tudo menos romântico. Scarlett entrou na sala sozinha, a porta fechando atrás dela com um clique suave, e ela viu a cadeira de rodas de Gabriel posicionada ao lado da janela, virada para longe dela, assim como havia sido no estudo na noite anterior. Ela respirou fundo e disse a si mesma que não importa o que acontecesse esta noite, ela suportaria isso. Ela havia sobrevivido a pior do que isso. Ela não quebraria. Ela se moveu para o centro da sala e parou, esperando, não sabendo o que ela estava esperando, mas sentindo em seus ossos que esta noite não se desenrolaria do jeito que ela havia se preparado para. Então ela ouviu o som, o raspar metálico de rodas contra o chão, mas não o som da cadeira se movendo, e sim o som de alguém se levantando dela. O coração de Scarlett pulou uma batida. Ela viu a sombra de Gabriel projetada contra a parede, e aquela sombra estava mudando, esticando para cima, ficando alta. Não, não podia ser. Ela disse a si mesma. Ele não podia andar. Ele estava paralisado. Ele era o rei aleijado. Todos disseram assim. Mas então Gabriel Ashford virou-se. Scarlett sentiu como se o chão sob ela tivesse desaparecido. Ele estava de pé. Gabriel Ashford estava de pé diante dela em suas próprias pernas,
6 pés e 1 polegada, alto, ombros largos, músculos tensos sob sua camisa branca, com nenhum único traço da enfermidade que ela havia sido mostrada por dias. Ele deu um passo em direção a ela, cada movimento firme e imponente. Nenhum tropeço, nenhuma fraqueza, apenas o poder bruto de um predador se aproximando de sua presa. Scarlett recuou até sua espinha encontrar a parede. E ela percebeu que estava tremendo, não de medo, mas de choque, do colapso completo de tudo que ela pensava que sabia. Gabriel parou diretamente na frente dela, perto o suficiente para ela sentir sua respiração, perto o suficiente para ver que seus olhos cinzentos estavam agora afiados como lâminas. Nem um pingo de vazio deixado neles. Quando ele falou, sua voz não estava mais quebrada ou gaguejando, mas baixa, clara e cheia de autoridade. 3 anos, ele disse. 3 anos eu sentei naquela cadeira de rodas para eles acreditarem que eu estava acabado. Scarlett não conseguia falar. Ela podia apenas olhar para ele, tentando processar o que estava acontecendo. Gabriel continuou, sua voz fria como aço, ainda assim queimando como fogo. 3 anos eu assisti eles rirem, assisti eles fatiar meu império. Assisti eles dar um tapinha em meu ombro como se eu fosse uma criança lamentável. 3 anos eu deixei eles acreditarem que minha mente havia estilhaçado junto com minhas pernas. Ele levantou sua mão, tocou o queixo de Scarlett e levantou o rosto dela para que ela tivesse que olhar diretamente nos olhos dele. Eles não tinham ideia, Gabriel sussurrou, que eu estava assistindo, ouvindo, registrando cada nome, cada traição, cada ato de traição em um livro razão preto que um dia viria devido. Scarlett encontrou sua voz finalmente, uma única palavra escorregando de seus lábios. Por quê? Gabriel sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ela havia visto naquele rosto. E não era quente. Era frio e perigoso e terrivelmente bonito. Porque Victor Crane tentou me matar, Gabriel respondeu. A explosão do carro 3 anos atrás. Ele era o quem por trás disso. Ele queria meu império, meu poder, tudo que eu construí. E ele pensou que havia tido sucesso. Ele inclinou sua cabeça, estudando Scarlett com curiosidade. Mas eu sobrevivi, Gabriel continuou. E eu decidi que se eles quisessem um rei aleijado, eu lhes daria um rei aleijado. Eu os deixaria ficar confortáveis, os deixaria se revelar, os deixaria cometer erros, e quando a hora chegasse, eu me levantaria e queimaria tudo até o chão. Scarlett entendeu. Então ela entendeu tudo isso. A cadeira de rodas não era uma prisão. Era camuflagem. A enfermidade não era uma fraqueza. Era uma arma. Gabriel Ashford não era uma vítima. Ele era um predador esperando no escuro. E agora ele estava diante dela, alto e perigoso e nada como o que ela havia imaginado. E ela não sabia o que ela deveria sentir. Medo ou alívio ou algo mais inteiramente que ela não ousava nomear. Gabriel olhou para ela, seus olhos cinzentos profundos como um abismo sem fundo, e disse as palavras que ela lembraria pelo resto de sua vida. Agora o jogo verdadeiramente começa. Gabriel andou para a pequena mesa perto da janela, derramou um copo de uísque e entregou isso a Scarlett. Você precisa disso, ele disse, e ela pegou isso com mãos que estavam ainda tremendo de choque. Ele derramou outro copo para si mesmo e sentou-se na poltrona do outro lado dela. Não a cadeira de rodas que o havia aprisionado por 3 anos, e começou a contar a história que ela precisava ouvir. 3 anos atrás, Gabriel disse, sua voz baixa e uniforme, como se ele estivesse falando sobre a vida de outra pessoa em vez da sua própria. Eu estava no pico de meu poder. Império Ashford controlava metade de Nova York. Dos portos aos cassinos, de imóveis às rotas de transporte mais lucrativas na costa leste. Eu tinha tudo e eu acreditava que eu era intocável. Ele tomou um gole de uísque, a luz da vela refletindo em seus olhos cinzentos profundos. Mas eu estava errado, Gabriel continuou. Eu não vi o inimigo parado bem ao meu lado. Victor Crane,
O homem que meu pai tirou das ruas quando ele não era nada além de um garoto de sarjeta. O homem que eu confiava como um irmão. O homem a quem eu entreguei metade do meu império para correr. Scarlett ouviu. Ela tomou um pequeno gole de uísque e sentiu o calor se espalhar por sua garganta, firmando-a o suficiente para processar o que ele estava revelando. Naquela noite eu estava a caminho de volta de uma reunião. Gabriel disse que Marcos estava dirigindo como sempre. Quando nós paramos no sinal vermelho na Rua 52 e Avenida Madison, o carro explodiu. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos no espaço vazio, como se vendo tudo isso de novo. Eu lembro do fogo, Gabriel disse mais suavemente. Eu lembro do som de metal se despedaçando. Eu lembro do cheiro de gasolina e sangue. Eu lembro do sentimento que o mundo inteiro estava explodindo ao meu redor. Marcos me arrastou dos destroços. Ele estava gravemente ferido, mas ainda se forçou a me levar para o hospital. E essa é a única razão pela qual eu ainda estou vivo. Scarlett perguntou silenciosamente como ele sabia que Victor estava por trás disso. Gabriel sorriu sem calor. Porque no hospital, enquanto eu estava ainda em coma, Marcos ouviu Victor falando no telefone para alguém. Ele disse que o trabalho estava feito. Ele disse que Gabriel Ashford nunca acordaria. Ele disse que o império era dele agora. Gabriel colocou seu copo para baixo e olhou direto nos olhos de Scarlett. Quando eu acordei, ele disse, os médicos me disseram que aí eu tinha sorte de estar vivo. Eles disseram que eu talvez nunca andasse novamente. Eles disseram que meu cérebro podia estar danificado. E foi aí que eu percebi que esta era uma oportunidade. A única oportunidade para descobrir todos quem haviam me traído. Scarlett entendeu. Então, ela sussurrou, você fingiu ser aleijado para eles baixarem a guarda. Gabriel assentiu. Eu os deixei acreditar que Gabriel Ashford estava morto. Não em corpo, mas em espírito. Eu sentei naquela cadeira de rodas e desempenhei o papel de um homem quem não podia controlar seu corpo ou sua mente. Eu os deixei dar um tapinha em meu ombro e falar comigo como se eu fosse uma criança. Eu engoli aquela humilhação todos os dias porque eu sabia que um dia eles pagariam por isso. Isso 1000 vezes mais. Ele se levantou, andou para o armário de carvalho no canto, abriu uma gaveta escondida e tirou um caderno encadernado em couro preto. Este é o livro Razão Preto, Gabriel disse enquanto ele entregava isso a Scarlett. Por 3 anos no meio da noite, enquanto a casa dormia, e com Marcos guardando minha porta, eu escrevi tudo. Cada nome, cada transação, cada reunião secreta, cada momento de traição que eles pensaram que eu não vi. Scarlett abriu o caderno e viu páginas cheias de linhas manuscritas limpas, nomes, números escritos em palavras, datas, locais, tudo arranjado com a precisão de uma acusação esperando para ser lida em voz alta. Victor Crane, James Sterling, senador Thomas Harrington. Gabriel falou cada nome e dezenas de outros. Cada um deles teve uma mão em tentar me derrubar. Cada um deles está dividindo o que eles pensam que eu não posso mais proteger. Ele pegou o caderno de volta e o fechou com um som final sólido, como uma tampa de caixão fechando. 3 anos eu esperei, Gabriel disse. 3 anos eu juntei prova. 3 anos eu planejei para este momento e agora eu tenho tudo o que eu preciso. Tudo exceto uma coisa. Uma pessoa que eles nunca suspeitarão. Alguém quem pode se mover livremente em um mundo do qual eu fui barrado. Alguém quem pode ser meus olhos e ouvidos onde uma cadeira de rodas não podia ir. Scarlett entendeu. Ela colocou seu uísque para baixo e se levantou para encará-lo. É por isso que você precisa de mim, ela disse, não uma pergunta, mas uma declaração. Você precisa de uma esposa que ninguém leva a sério. Uma garota desconhecida de Queens que eles ignorarão. Um peão no tabuleiro que ninguém acredita que poderia ameaçá-los. Gabriel olhou para ela e pela primeira vez naquela noite seus olhos continham algo que se assemelhava a respeito.
Você entende rapidamente, ele disse. Essa é uma das razões pelas quais eu escolhi você. Mas não é a única razão. Scarlett olhou para Gabriel com olhos semicerrados e perguntou qual era a outra razão. Gabriel colocou o livro Razão Preto na mesa e andou para a janela, olhando para o céu noturno de Manhattan, onde luzes cintilavam como milhões de estrelas artificiais. Eu tenho estado observando você por 2 anos, ele disse sem se virar. Desde quando você primeiro apareceu na lista de pessoas a quem seu pai devia dinheiro. Eu sei sobre os 3 empregos que você trabalha todos os dias. Eu sei sobre as surras que você tomou de credores. Eu sei sobre a cicatriz em suas costas de quando algum pedaço de lixo ameaçou você com uma faca porque você não tinha dinheiro para pagar. Um calafrio correu pela espinha de Scarlett, não de medo, mas da percepção de que ela havia sido observada por tanto tempo sem nunca saber. Gabriel virou para encará-la, e seus olhos cinzentos continham algo perto de admiração. Mas a razão pela qual eu escolhi você não é porque você suporta dor. Bem, ele disse, é porque você nunca se submete. Eu vi você ficar na frente de um credor 2 vezes seu tamanho. Assisti ele te estapear, cuspir em você, e você não curvou sua cabeça. Você olhou para ele como se ele fosse um verme. E eu soube então que você era a mulher que eu precisava. Scarlett não sabia como reagir àquela confissão. Ela ficou lá sentindo algo estranho subir em seu peito, algo que ela não havia sentido em muito tempo. O sentimento de ser vista, de ser reconhecida, de ser valorizada pelo que ela verdadeiramente era. Então Gabriel continuou, e o que ele disse em seguida parou cada pensamento em sua mente. E eu sei sobre Ryan. Gabriel disse, sua voz mais suave agora, como se ele entendesse o peso daquele nome. Scarlett sentiu como se alguém a tivesse socado no peito. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar, podia apenas olhar para ele com olhos arregalados e lábios tremendo. Ryan, ela sussurrou, o nome saindo de sua boca como uma oração. Meu irmão. O que você sabe sobre meu irmão? Gabriel deu um passo mais perto, perto o suficiente para ela ver cada linha de seu rosto na luz da vela. Eu sei que seu pai o vendeu para traficantes 9 anos atrás, Gabriel disse. Eu sei que você o procurou por 9 anos sem resultados. Eu sei que você gastou cada dólar que você economizou contratando investigadores. Que você foi para os lugares mais perigosos de Nova York procurando por pistas, que você fez tudo que uma garota sem poder e sem dinheiro podia possivelmente fazer. Lágrimas brotaram nos olhos de Scarlett, as primeiras lágrimas em 9 anos. Mas ela raivosamente as afastou, porque ela havia jurado nunca chorar na frente de ninguém. Você sabe onde ele está? Ela perguntou, sua voz tremendo, mas seus olhos queimando. Você sabe onde meu irmão está, não sabe? Gabriel assentiu lentamente. Eu sei. E se você provar que é digna, eu darei a você tudo. Não apenas informação, mas Ryan ele mesmo, vivo e seguro. Scarlett sentiu seus joelhos ameaçarem ceder, mas ela se forçou a ficar reta. Ela olhou para Gabriel e entendeu que este era o verdadeiro acordo, não um casamento por dinheiro ou status, mas uma aliança construída sobre necessidade mútua. O que você quer de mim? Ela perguntou, sua voz firme novamente. O que você quer que eu faça em troca por Ryan? Gabriel disse que ele precisava de um aliado, um parceiro, alguém quem estaria com ele quando ele queimasse cada traidor até o chão. Ele precisava de seus olhos e ouvidos em salas que ele não podia entrar. Ele precisava de sua lealdade absoluta até esta guerra acabar. Scarlett ficou em silêncio por um longo tempo. Ela pensou em Ryan, de 9 anos de sofrimento, de tudo que ela havia perdido e tudo que ela ainda podia reivindicar. Então ela olhou direto nos olhos de Gabriel e disse que ela concordava, mas ela tinha uma condição. Gabriel levantou uma sobrancelha e perguntou o que era. Victor Crane, Scarlett disse, sua voz fria como gelo. Quando você o derrubar,
Eu quero ver isso. Eu quero estar lá quando ele perceber que tudo que ele construiu está colapsando. Eu quero que ele saiba que a garota que ele tratou como lixo desempenhou um papel em sua destruição. Gabriel olhou para ela, e desta vez, o sorriso que se espalhou por seu rosto não era frio. Ele continha algo quase quente, quase satisfeito, quase orgulhoso. Você é verdadeiramente a esposa perfeita para mim, Gabriel disse. Então ele pegou a mão dela, levantou-a para seus lábios e lhe pressionou um beijo gentil na parte de trás dela como um voto. O acordo estava selado. De agora em diante somos aliados, parceiros, marido e mulher, no único jeito que importa, o jeito que só nós entendemos. As semanas que seguiram passaram como um sonho estranho, do qual Scarlett não tinha certeza se queria acordar. De dia, ela continuou a desempenhar o papel da esposa devota do rei aleijado, empurrando a cadeira de rodas de Gabriel pelos corredores da mansão, cuidando dele sob os olhos atentos de Victor Crane e seus homens, abaixando a cabeça e mantendo silêncio como uma noiva que sabia seu lugar. Mas à noite, quando a porta do quarto fechava e a escuridão se envolvia ao redor da propriedade Ashford, uma Scarlett completamente diferente emergia. Gabriel ensinou ela tudo. Ele ensinou ela como observar, não apenas para olhar, mas para verdadeiramente ver, como reconhecer mentiras através dos menores movimentos dos músculos faciais. Como ler a linguagem corporal para saber quem era uma ameaça e quem poderia se tornar um aliado. Você nasceu para isso, Gabriel disse uma noite quando Scarlett leu corretamente os estados emocionais de 3 empregados, simplesmente do jeito que eles andavam em filmagem de vigilância. Você tem olhos de predador sem mesmo saber isso. Scarlett não sabia se era um elogio ou um aviso, mas ela sentiu algo quente se espalhar por seu peito quando ele disse isso. As longas noites juntos gradualmente se tornaram algo que ela ansiava. Eles sentaram no estudo com copos de uísque enquanto Gabriel contava a ela sobre seu império, sobre os anos gastos construindo isso das cinzas que seu pai havia deixado para trás, sobre as decisões impiedosas que ele havia sido forçado a fazer para sobreviver no submundo. Ele não se pintou como um herói, não fingiu que suas mãos estavam limpas. Ele disse a ela a verdade nua e crua, e deixou ela julgar por si mesma. E Scarlett, quem havia visto o lado mais sombrio da humanidade desde que ela era muito jovem, não julgou. Ela ouviu e entendeu que neste mundo, às vezes, monstros eram os únicos quem podiam proteger você de outros monstros. Então foi a vez dela. Ela contou a ele sobre sua mãe, sobre o câncer que levou a única mulher quem a havia amado incondicionalmente. Ela contou a ele sobre seu pai, sobre como ele se transformou de um homem fraco em um demônio do jogo depois que sua mãe morreu. Ela contou a ele sobre Ryan, sobre o irmão que ela não pôde proteger, sobre 9 anos passados vivendo com culpa e dor por assistir ele ser levado bem na frente dela. Ela contou a ele tudo sem chorar, porque suas lágrimas haviam há muito tempo secado, mas sua voz tremia e suas mãos cerraram tão fortemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Gabriel não falou enquanto ela falava. Ele simplesmente ouviu, seus olhos cinzentos nunca deixando o rosto dela. E quando ela terminou, ele fez algo que ela não havia esperado. Ele estendeu a mão e pegou a mão dela, não dizendo nada, apenas segurando-a firmemente em seu aperto quente como uma promessa que não precisava de palavras. Aquele foi o momento em que Scarlett percebeu que algo estava mudando entre eles. Algo além do acordo e da aliança. Algo perigoso e bonito que ela não ousava nomear. Ela começou a notar pequenas coisas sobre Gabriel que ela não havia visto antes. O jeito que ele sempre se certificava que ela comesse apropriadamente, porque ele sabia que ela uma vez pulou refeições para economizar dinheiro. O jeito que ele arranjou os livros que ela gostava na prateleira em seu quarto. O jeito que seus olhos cinzentos suavizavam sempre que ele olhava para ela, embora seu rosto permanecesse gelado na frente dos outros. E Gabriel estava mudando também. Scarlett podia sentir isso.
Ele começou a pedir sua opinião em decisões importantes. Começou a compartilhar preocupações que ele não contava a mais ninguém. Começou a olhar para ela não apenas como uma aliada, mas como uma igual. Uma noite, enquanto eles estavam revisando filmagens de vigilância por evidências da conspiração de Victor, Scarlett acidentalmente adormeceu contra o ombro de Gabriel de exaustão. Quando ela acordou várias horas depois, ela percebeu que ela estava deitada na cama com um cobertor cuidadosamente puxado sobre ela, e Gabriel estava sentado na poltrona ao lado da cama, observando-a com uma expressão que ela não podia explicar. Ele não disse nada. Ele simplesmente se levantou e deixou a sala. Mas Scarlett havia visto isso. Ela havia visto o que Gabriel tentava esconder atrás de sua parede de gelo. E isso fez seu coração acelerar de um jeito que ela não estava acostumada. Ela disse a si mesma que isso era apenas um acordo, que ela estava aqui por Ryan, que ela não podia permitir que emoções nublassem seu julgamento. Mas com cada noite passando, aquela garantia crescia mais difícil de acreditar. E Scarlett percebeu que ela estava entrando em território mais perigoso do que qualquer guerra com Victor Crane, o território do coração. A festa foi realizada na propriedade Ashford em uma noite de sábado. Um evento que Victor Crane havia arranjado para fortalecer seus laços com parceiros do submundo e, claro, para continuar afirmando sua autoridade, enquanto Gabriel ainda sentava em sua cadeira de rodas. Scarlett estava ao lado de seu marido, em um vestido de noite preto que Gabriel havia escolhido para ela. O decote cortado baixo o suficiente para ser elegante, sem ser ostentoso. Seu cabelo penteado para cima para revelar seu pescoço pálido. E os brincos de diamante que ela sabia que valiam mais do que tudo que ela havia ganhado em 9 anos de trabalho incansável. Ela desempenhou seu papel perfeitamente, ficando quieta atrás da cadeira de rodas de Gabriel, abaixando a cabeça modestamente sempre que alguém se aproximava para cumprimentá-los, fingindo ser nada mais do que um ornamento inofensivo ao lado do rei aleijado. Mas seus olhos nunca pararam de observar, memorizando cada rosto, cada conversa, cada aperto de mão significativo, aplicando tudo que Gabriel havia ensinado a ela nas últimas semanas. Então Maxwell Crane apareceu. Ele se aproximou com um copo de champanhe na mão e seu familiar sorriso presunçoso, cabelo loiro cuidadosamente penteado para trás, e um caro terno cinza abraçando um corpo cuidadosamente esculpido por treinamento. Ele nem sequer olhou para Gabriel, como se Gabriel não existisse, mas parou diretamente na frente de Scarlett e disse a ela que ela estava deslumbrante esta noite, que era um desperdício para uma flor como ela murchar ao lado de um toco podre. Scarlett não respondeu. Ela simplesmente olhou para ele com o olhar frio que ela havia cultivado por 9 anos. Mas Maxwell não era o tipo para ser desencorajado. Ele deu um passo mais perto, invadindo descaradamente o espaço pessoal dela, e murmurou que ele sabia que ela estava solitária, que Gabriel não podia satisfazer as necessidades de uma jovem mulher como ela, que ele podia dar a ela o que ele tinha certeza que Gabriel não podia. Náusea subiu na garganta de Scarlett, mas antes que ela pudesse dar um passo para trás, Maxwell estendeu a mão e agarrou sua cintura, puxando-a para mais perto com um movimento possessivo, como se ela fosse um objeto que ele tinha o direito de tocar. Seu corpo ficou rígido, instintos de sobrevivência afiados por anos de abuso, congelando-a no lugar por um segundo dividido. E naquele momento, ela ouviu um som fraco atrás dela, o raspar metálico das rodas da cadeira de rodas contra o mármore. E ela sabia que Gabriel havia visto tudo. Scarlett virou e viu seu marido ainda sentado em sua cadeira de rodas, com sua familiar expressão vaga. Mas suas mãos estavam agarrando o apoio de braço tão forte que seus nós dos dedos haviam ficado brancos. E mesmo que seu rosto não mostrasse nada, Scarlett podia sentir a fúria queimando sob aquela superfície gelada. Ela sabia que Gabriel queria se levantar, queria avançar e despedaçar Maxwell bem ali na frente de todos. Mas ele não podia. Ainda não,
porque o plano não estava completo e sua cobertura importava mais do que a raiva momentânea. Maxwell zombou. Ele havia notado a reação contida de Gabriel, e isso apenas alimentou sua arrogância. Ele apertou seu aperto na cintura de Scarlett e disse alto o suficiente para aqueles próximos ouvirem que ela deveria considerar sua oferta, que uma mulher como ela merecia um homem de verdade, não um quem podia apenas ficar parado e babar. Scarlett se libertou e respondeu em uma voz alta o suficiente para silenciar a sala inteira que ela apreciava a preocupação dele. Mas ela preferia estar ao lado de um homem com dignidade em uma cadeira de rodas do que um cachorro vadio que não fazia nada além de latir e cheirar saias de mulheres. A sala segurou sua respiração. Algumas pessoas abafaram o riso, e o rosto de Maxwell corou vermelho de raiva e humilhação. Ele lançou a Scarlett um olhar que prometia vingança. Então virou e foi embora furioso. Naquela noite, quando eles retornaram aos seus aposentos privados e a porta fechou atrás deles, Gabriel não disse nada a princípio. Ele estava com suas costas para Scarlett, e ela viu suas mãos cerradas tão fortemente que sangue escorria das marcas em forma de crescente deixadas por suas unhas. Ele vai pagar, Gabriel finalmente disse, sua voz baixa e perigosa como o trovão distante, avisando de uma tempestade se aproximando. Eu juro a você, ele vai pagar por ousar tocar você. E Scarlett, pela primeira vez em sua vida, viu a feroz possessividade nos olhos de um homem dirigida a ela, e ela não sabia se ela deveria ter medo ou se sentir segura. 2 semanas depois daquela festa, Gabriel acordou Scarlett às 3 da manhã e disse a ela que ela precisava ir com ele agora mesmo. Ela não perguntou por quê. Ela havia aprendido que quando Gabriel falava naquela voz, com aquele olhar em seus olhos, isso significava que importava. Eles deixaram a propriedade pela entrada dos fundos, onde Marcos já estava esperando com um SUV preto, e dirigiram pelas ruas vazias de Nova York ao amanhecer. Scarlett não sabia onde eles estavam indo. Gabriel não disse, e ela não perguntou. Ela sentou em silêncio, observando as luzes da rua deslizarem pelas janelas como faixas de luz borradas. Depois de quase 1 hora, o carro parou na frente de uma pequena casa nos subúrbios. Uma casa tão ordinária que desaparecia entre dezenas de idênticas na rua tranquila. Gabriel virou para Scarlett e disse que dentro havia algo que pertencia a ela, algo que ele havia mantido seguro por 1 ano, e agora era a hora para ela ter isso de volta. Scarlett sentiu seu coração começar a acelerar, uma estranha intuição subindo em seu peito, mas ela não ousava acreditar, não ousava esperar, porque ela havia esperado muitas vezes e sido desapontada muitas vezes nos últimos 9 anos. Ela saiu do carro e seguiu Gabriel para a porta da frente. Marcos abriu e deu um passo para o lado, e Scarlett entrou na casa com seu coração batendo descontroladamente e suas pernas tremendo. A pequena sala de estar era iluminada por luz amarela quente. Havia um sofá velho, uma televisão, uma pequena estante, tudo dolorosamente ordinário. Então ela viu uma figura parada no canto da sala. Um jovem magro com cabelo castanho encaracolado e olhos castanhos. Olhos que ela reconheceria mesmo se 1 milhão de anos passassem. Olhos exatamente como os de sua mãe. Os olhos do irmão que ela havia perdido 9 anos atrás. Ryan. O nome escorregou dos lábios de Scarlett como um sussurro quebrado, como uma oração que ela havia repetido através de milhares de noites ao longo de 9 longos anos. O jovem se virou, e quando ele viu Scarlett, seus olhos se arregalaram, seus lábios tremeram, e ele gritou um nome que ela pensou que nunca mais ouviria. Scarlett. Ela não sabia como ela se moveu. Ela apenas sabia que no próximo momento, ela estava na frente de Ryan, suas mãos embalando seu rosto magro, e ela estava chorando. As primeiras lágrimas em 9 anos derramando como se uma barragem tivesse finalmente estourado. Ela chorou e chamou o nome de seu irmão,
segurando-o como se com medo que se ela soltasse, ele desapareceria novamente. Ryan chorou também. Ele se agarrou à sua irmã e disse que sentia muito, que ele havia tentado encontrá-la, mas não pôde, que ele pensou que nunca mais a veria. Eles ficaram lá enrolados nos braços um do outro, duas peças estilhaçadas de uma família quebrada finalmente se encaixando de novo. E Scarlett chorou por 9 anos de sofrimento. Chorou pelas noites. Ela deitou acordada, se perguntando se seu irmão estava ainda vivo. Chorou por toda a esperança que ela havia enterrado, porque ela estava com muito medo de acreditar. Ela não sabia quanto tempo passou antes que ela finalmente se afastasse e olhasse para Ryan apropriadamente. Ele tinha 23 agora, mais alto do que ela lembrava, mais magro do que ela desejava, com cicatrizes em seus pulsos sobre as quais ela não ousava perguntar. Mas ele estava vivo. Ele estava de pé ali na frente dela, e isso era tudo o que importava. Gabriel estava na porta, silenciosamente, observando a reunião com olhos que Scarlett não conseguia ler. Ela virou para olhar para ele, o homem quem havia dado a ela o presente que ela nunca ousou sonhar. O homem quem havia encontrado seu irmão em um bordel no México e o trouxe de volta, tratou ele, protegeu ele por 1 ano sem dizer uma palavra. Ela deu um passo em direção a Gabriel, lágrimas ainda enchendo seus olhos, e ela não sabia o que dizer. Não havia palavras que pudessem conter o que ela estava sentindo, então ela não falou. Em vez disso, ela levantou sua mão, tocou o rosto de Gabriel e beijou ele. O primeiro beijo deles não foi o beijo de um acordo ou uma aliança. Foi um beijo da mais profunda gratidão, um sentimento que ela não podia mais negar, de um coração congelado por 9 anos finalmente começando a descongelar. Gabriel ficou parado pelo primeiro momento, como se ele não tivesse esperado isso. Então seus braços foram ao redor de sua cintura e puxaram ela para mais perto. E ele beijou ela de volta com uma ternura que ela nunca imaginou que um homem como ele pudesse possuir. Quando eles se separaram, Gabriel olhou nos olhos dela e disse em uma voz baixa e firme que ele queimaria o mundo inteiro por ela. E Scarlett, lágrimas ainda em suas bochechas e seu irmão parado seguro atrás dela, respondeu que então eles queimariam isso juntos. Scarlett não sabia que Victor Crane havia começado a suspeitar dela depois da festa daquela noite. Não sabia que o jeito que seus olhos demoraram em Gabriel havia mudado de um jeito que um predador como Victor podia reconhecer. Não sabia que ele havia enviado pessoas para observá-la por semanas e havia gravado cada reunião privada noturna entre ela e seu marido. O que ela sabia era que 3 dias depois de ver Ryan novamente, enquanto ela estava a caminho de volta do salão de cabeleireiro para a propriedade Ashford, como parte da cobertura que Gabriel havia arranjado para ela, uma van preta a interceptou em um beco deserto. Ela não teve tempo para reagir ou gritar. 2 homens grandes a agarraram e pressionaram um pano embebido em clorofórmio sobre seu rosto, e o mundo ficou escuro. Quando Scarlett acordou, ela se encontrou amarrada a uma cadeira de metal em um armazém abandonado. O fedor de umidade e óleo de motor queimando seu nariz. Luz fraca de algumas lâmpadas cintilantes acima derramando para baixo para formar manchas quebradas de luz e sombra através do chão de concreto rachado. Sua cabeça latejava como se estivesse sendo partida ao meio, e seus pulsos queimavam da corda áspera. Mas ela se forçou a ficar alerta, se forçou a observar como Gabriel a havia ensinado, procurando por qualquer coisa que pudesse ajudá-la a escapar. Então ela ouviu passos ecoando pelo concreto, e Maxwell Crane saiu da escuridão, vestindo o sorriso que ela havia aprendido a odiar. Ele parecia diferente de antes. O charme falso havia sumido, expondo sua verdadeira natureza. Um predador com olhos famintos e impiedosos. Maxwell disse que seu pai queria saber o que ela estava escondendo. Que ela havia mudado demais desde que veio para a propriedade Ashford. Que nenhuma garota de Queens se portava do jeito que ela fazia, a menos que ela estivesse jogando algum tipo de jogo.
Scarlett não respondeu. Ela olhou fixamente para ele com o olhar gelado que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Mas por dentro, seu coração estava batendo com medo. Maxwell agachou-se ao nível dos olhos dela e disse que ele tinha maneiras de fazer mulheres falarem, que ele havia feito isso muitas vezes e sempre teve sucesso, que ela não seria diferente. Isso antes. Então ele estendeu a mão e tocou a bochecha dela, seus dedos deslizando por seu pescoço até sua clavícula, e náusea subiu na garganta de Scarlett. Ela cuspiu em seu rosto. Maxwell recuou, limpou seu rosto com sua manga e seu sorriso desapareceu, substituído por fúria fria. Ele a estapeou tão forte que a cabeça dela virou para o lado e seus ouvidos uniram. Mas Scarlett não chorou ou implorou. Ela virou-se de volta para ele e sorriu através de lábios ensanguentados, porque ela havia suportado pior do que isso. Havia sido espancada por homens mais fortes do que ele. E ela não lhe daria a satisfação de vê-la quebrar. Maxwell perdeu o controle. Ele agarrou sua gola e a rasgou, botões voando pelo chão, e Scarlett sabia que ele não pararia, sabia que ele faria coisas terríveis com ela antes de matá-la ou entregá-la a seu pai. Ela se debateu, chutou ele com suas pernas livres, mas Maxwell agarrou seu cabelo e puxou sua cabeça para trás com tanta força que seu pescoço parecia que podia quebrar. Ele sussurrou em seu ouvido que ela o havia humilhado na frente de todos na festa, que ela pagaria por isso, que quando ele terminasse com ela, mesmo Gabriel não ia querer olhar para ela mais. Lágrimas brotaram nos olhos de Scarlett, não de dor ou medo, mas de raiva, de impotência, do conhecimento que ela estava sozinha aqui, e ninguém sabia onde ela estava. Ela pensou em Gabriel, em Ryan, em tudo que ela havia acabado de recuperar e podia perder, e se perguntou se era assim que sua história terminava. Então, assim que Maxwell começou a levantar o vestido dela, um estouro soou, não tiro, mas o som da porta do armazém sendo chutada de suas dobradiças. E lá, na porta, de pé alto com uma arma em sua mão e olhos cinzentos em chamas com uma fúria que ela nunca havia visto, estava Gabriel Ashford, não o rei aleijado preso a uma cadeira de rodas, mas um rei reivindicando seu trono com sangue e fogo. Maxwell congelou no lugar, suas mãos ainda agarrando o vestido de Scarlett, e seu rosto mudou de raiva selvagem para terror puro em um único instante quando ele viu Gabriel de pé na porta. Isso é impossível, ele sussurrou. Você não pode andar. Você é aleijado. Você não é nada, Gabriel não respondeu. Ele simplesmente entrou no armazém com passos firmes e imponentes, a arma em sua mão apontada direto para Maxwell. E atrás dele estavam Marcus Cole e 6 homens vestidos de preto com suas armas prontas. Tire suas mãos da minha esposa, Gabriel disse, sua voz fria como gelo, ainda assim queimando como lava derretida. Cada palavra entregue com o controle perfeito de um homem que havia esperado 3 anos por este momento. Maxwell soltou Scarlett e cambaleou para trás, seus olhos vasculhando o armazém, procurando por uma fuga. Mas os homens de Gabriel haviam selado cada saída. Ele gaguejou que isso era um mal-entendido, que ele não sabia, que seu pai havia ordenado isso, que ele estava apenas seguindo instruções. Gabriel deu um passo mais perto, até ele estar menos de 1 metro de distância, e olhou para Maxwell com uma expressão que Scarlett nunca havia visto antes, o olhar de um rei passando julgamento sobre um traidor. Você está culpando seu pai, Gabriel disse, mas seu pai ordenou você a tocar minha esposa, a rasgar suas roupas, a olhar para ela como um animal faminto. Maxwell começou a tremer. Ele caiu de joelhos e implorou, dizendo que ele faria qualquer coisa, que ele confessaria tudo sobre os esquemas de seu pai, que ele podia ainda ser útil. Gabriel olhou para baixo para o homem ajoelhado a seus pés e perguntou qual mão ele havia planejado usar para tocar minha esposa. Maxwell olhou fixamente para suas próprias mãos em horror, e antes que ele pudesse responder,
Gabriel disparou um único tiro na mão direita de Maxwell. O grito de Maxwell ecoou pelo armazém, enquanto o sangue espirrava e ele desabou no chão, agarrando a mão estilhaçada, uivando como uma besta ferida. Gabriel pisou sobre ele como se ele não fosse nada mais do que detritos. Moveu para Scarlett e ajoelhou-se para desamarrá-la. Suas mãos eram surpreendentemente gentis, enquanto ele afrouxava as cordas que haviam mordido em seus pulsos. E uma vez que ela estava livre, ele removeu sua jaqueta e a drapeou sobre seus ombros para cobrir o vestido rasgado. "Você está machucada?" Gabriel perguntou, sua voz calma, mas seus olhos cinzentos varrendo o corpo dela por ferimentos. E Scarlett podia ver a fúria ainda queimando sob aquela superfície calma, pronta para irromper e destruir qualquer um quem havia ousado feri-la. Scarlett assentiu. Ela não confiava em sua voz naquele momento. Ela apenas sabia que ela estava segura, que Gabriel havia vindo, que ela não estava sozinha mais. Gabriel se levantou e virou-se de volta para Maxwell, quem estava ainda gritando no chão. Então ordenou a 2 de seus homens para levá-lo embora, dizendo que ele não estava permitido morrer ainda, que ele ainda precisava dele para enviar uma mensagem para Victor Crane. Enquanto Maxwell era arrastado embora, Gabriel retornou para Scarlett e a ajudou a se levantar, um braço envolvendo sua cintura para firmá-la, enquanto suas pernas ainda tremiam de tudo que ela havia suportado. "Como você me encontrou?" Scarlett perguntou enquanto eles saíam do armazém para o ar fresco da noite tardia. Gabriel disse que ele havia colocado um dispositivo de rastreamento dentro de seu anel de casamento desde o primeiro dia, que ele nunca a deixou ir a qualquer lugar sem saber onde ela estava, que ele havia jurado proteger ela e ele sempre cumpria suas promessas. Scarlett olhou para o anel de diamante em seu dedo. O anel que ela havia uma vez acreditado que era nada mais do que decoração para um casamento falso, e ela percebeu que Gabriel havia estado guardando sua segurança muito antes de ela saber quem ele verdadeiramente era. Eles subiram no SUV esperando. Marcos pegou o assento do motorista e partiu imediatamente, enquanto o veículo deixava a zona industrial abandonada para trás. Scarlett apoiou sua cabeça no ombro de Gabriel e sentiu seus braços apertarem ao redor dela, como se ele temesse que ela pudesse desaparecer se ele soltasse. "Victor saberá", ela disse suavemente. "Ele saberá que você pode andar, que tudo era um ato." Gabriel assentiu e disse, sim, o ato terminou esta noite, que ele tinha todas as evidências que ele precisava, que era hora para Victor Crane e cada traidor pagar. Ele olhou nos olhos de Scarlett com resolução ardente e disse que em 3 dias haveria uma grande festa na propriedade Ashford, que todos os seus inimigos estariam lá, que seria a noite em que o rei aleijado se levantaria e reivindicaria tudo. "E eu estarei ao seu lado", Scarlett disse, não como uma pergunta, mas como uma certeza. Gabriel sorriu, seu primeiro sorriso desde que entrou no armazém, e respondeu que ele não podia fazer isso sem ela, que ela era sua rainha. E um rei nunca estava completo sem sua rainha ao seu lado, quando ele reivindicava seu trono. 3 dias depois, a propriedade Ashford foi iluminada como um palácio na noite. Milhares de luzes de cristal derramando rica brilhantismo dourado através de janelas altíssimas, enquanto carros de luxo fluíam ao longo da entrada pavimentada de pedra em direção ao portão principal. Esta foi a mais grandiosa celebração que a família Ashford havia hospedado desde a lesão de Gabriel 3 anos antes, e convites haviam sido enviados para cada figura poderosa do submundo de Nova York, junto com políticos e empresários ligados ao Império Ashford. Victor Crane foi quem havia arranjado o evento oficialmente para formalmente introduzir a nova senhora Ashford ao seu círculo de elite e celebrar a condição estável de Gabriel. Embora todos soubessem que o verdadeiro propósito era para Victor afirmar sua autoridade como o poder real por trás do Império Ashford. Enquanto Gabriel ainda sentava em uma cadeira de rodas,
Scarlett estava diante do espelho no camarim, estudando a mulher desconhecida olhando de volta para ela, em um vestido de noite carmesim profundo, a cor de sangue seco, seu decote alto e elegante, escondendo os hematomas em sua garganta, que não haviam completamente curado. Luvas longas escondendo as abrasões em seus pulsos deixadas por corda. Ela estava pronta para esta noite, pronta para estar ao lado de Gabriel, enquanto ele reivindicava tudo o que era dele, pronta para assistir Victor Crane cair. Gabriel entrou na sala e, pela última vez em sua vida, ele se abaixou para a cadeira de rodas que havia sido sua prisão voluntária por 3 longos anos. Ele olhou para Scarlett com olhos cinzentos profundos e disse a ela que ela era deslumbrante, que Victor não perceberia o que estava vindo até que fosse tarde demais, que esta noite tudo terminaria. Scarlett se inclinou e roçou um beijo gentil contra os lábios dele. Então disse a ele que ela estaria bem ao lado dele, que eles queimariam tudo juntos. Marcus Cole empurrou a cadeira de rodas de Gabriel para o grande salão, onde centenas de convidados sorviam champanhe e trocavam conversas densas com conspiração. Scarlett andou ao lado de seu marido, sua cabeça erguida e sua expressão serena, como se ela não soubesse que dentro de horas esta sala se tornaria um inferno vivo para aqueles quem o haviam traído. Victor Crane estava no centro do salão como seu verdadeiro mestre, impecável em um terno preto com um sorriso presunçoso em seus lábios. E quando ele viu Gabriel sendo levado para dentro em cadeira de rodas, ele se aproximou com a falsa preocupação que Scarlett havia aprendido a desprezar. Gabriel parece mais forte esta noite, Victor disse, sua voz doce como mel envenenado. Eu espero que a festa não seja muito exaustiva para você. Gabriel respondeu em seu familiar tom hesitante que ele estava bem, que Victor havia feito um excelente trabalho organizando a noite, que ele estava grato por tudo que Victor havia cuidado. Victor sorriu em triunfo e seguiu em frente para continuar sendo anfitrião. E Scarlett pegou o lampejo de desprezo que ele lançou em direção a Gabriel quando ele pensou que ninguém estava assistindo. James Sterling se aproximou em seguida, o chefão financeiro do submundo, com barba de sal e pimenta, cuidadosamente aparada, e olhos de raposa que nunca paravam de calcular. Ele ofereceu amenidades vazias sobre a saúde de Gabriel e a beleza de Scarlett, enquanto olhava em direção a Victor como se confirmando que tudo permanecia sob controle. Senador Thomas Harrington chegou com sua esposa e seu sorriso político polido. Apertou a mão de Victor calorosamente e ofereceu a Gabriel nada mais do que um aceno frio, como se ele fosse meramente um ornamento lamentável em sua própria celebração. Scarlett assistiu a tudo isso e memorizou cada rosto, cada olhar de desdém, cada sorriso falso que eles dirigiam a seu marido. Eles não tinham ideia que esta seria a última noite de sua liberdade. Nenhuma ideia que o homem que eles dispensaram estava sentado lá contando os segundos para o julgamento. A orquestra começou uma valsa suave. Casais flutuaram para a pista de dança e a festa se desenrolou como qualquer outro encontro de elite, champanhe fluindo livremente e risadas ecoando pelo salão. Mas Scarlett sabia que sob a superfície cintilante, os homens leais de Gabriel estavam posicionados em cada saída, que o livro Razão Preto, contendo cada pedaço de evidência, repousava na jaqueta de Marcos, que tudo estava em seu lugar para o momento em que Gabriel se levantaria e estilhaçaria o mundo daqueles quem o haviam traído. Ela olhou para baixo para Gabriel e ele olhou para ela, seus olhos cinzentos brilhando sob as luzes de cristal, e ele deu o menor aceno. Era a hora. Scarlett respirou fundo, alisou o tecido carmesim de seu vestido e deu um passo em direção à orquestra. A noite do julgamento começou. Scarlett parou no meio do grande salão, bem antes da pista de dança, onde casais estavam deslizando pela valsa, e ela levantou sua voz apenas alto o suficiente para a sala inteira ouvir. Senhoras e senhores, eu gostaria de convidar meu marido para dançar.
O salão caiu em silêncio. A orquestra cortou no meio da nota. Casais congelaram no chão e centenas de olhos viraram em direção a Scarlett em choque e irritação. Victor Crane soltou uma risada afiada do outro lado da sala e disse alto que a senhora Ashford deve ter tido muito champanhe, que seu marido não podia dançar, que alguém deveria escoltá-la para descansar. Scarlett não olhou para Victor. Ela olhou direto nos olhos de Gabriel e sorriu, um sorriso que só os dois entendiam. Gabriel respondeu com um sorriso fraco próprio, então colocou ambas as mãos nos braços de sua cadeira de rodas e, no silêncio mortal do salão, se impulsionou para cima e ficou de pé. Um grito explodiu de algum lugar na multidão. Alguém deixou cair um copo de champanhe, e o som de cristal se quebrando estalou pelo chão de mármore como um tiro. Victor Crane congelou, sua expressão mudando de satisfação presunçosa para puro horror em um piscar de olhos, olhos cinzentos arregalados, enquanto ele olhava fixamente para o que ele estava vendo. Gabriel Ashford estava de pé alto no centro do salão, 6 pés e 1 polegada, ombros largos, músculos definidos sob seu terno preto impecável, com nenhum único traço da deficiência em que eles haviam acreditado por 3 anos. Ele ajustou seus punhos com calma deliberada, alisou sua lapela como se ele tivesse todo o tempo do mundo, então andou em direção a Scarlett com passos firmes e autoritários. Eu acredito que eles estão tocando uma valsa, Gabriel disse, sua voz profunda e clara sem o menor gaguejo, e ele estendeu sua mão para ela. Dance comigo, minha esposa. Scarlett colocou sua mão na dele e eles pisaram na pista. A orquestra, saindo de seu choque, começou a tocar novamente com um tempo tremendo, e Gabriel guiou Scarlett pela pista de dança com a graça impecável de um homem treinado desde a infância. Eles viraram sob as escadas atordoadas de centenas de convidados, e Scarlett sentiu como se eles fossem o centro do universo, 2 almas dançando no topo das cinzas daqueles quem haviam tentado destruir eles. Quando a música terminou, Gabriel parou no centro da pista e virou para encarar a multidão. Marcos, tranque cada porta. Sua voz ressoou como o comando de um rei reivindicando seu trono. Portas se fecharam por toda a propriedade, e os homens leais de Gabriel apareceram em cada saída com armas sacadas. Pânico ondulou pelo salão, mas Gabriel levantou uma mão e silêncio caiu novamente, como se ele comandasse espaço e tempo eles mesmos. 3 anos, Gabriel começou, sua voz ecoando pela sala. 3 anos eu sentei naquela cadeira de rodas e assisti vocês rasgar meu império como abutres se alimentando de um cadáver. 3 anos eu deixei vocês dar um tapinha em meu ombro e falar comigo como se eu fosse uma criança indefesa. 3 anos eu registrei cada traição, cada acordo, cada esquema neste livro Razão Preto. Marcos deu um passo à frente e entregou a Gabriel o livro encadernado em couro preto, e Gabriel levantou isso para todos verem. Victor Crane, Gabriel chamou primeiro. O homem quem plantou a bomba em meu carro 3 anos atrás. O homem quem conspirou com a Bratva para me derrubar. O homem quem pensou que podia me matar e pegar tudo que eu construí. Victor tentou correr para a saída traseira, mas 2 dos homens de Gabriel o agarraram e o forçaram a seus joelhos no centro da pista de dança. James Sterling, Gabriel continuou, o homem quem lavou dinheiro para o golpe, quem financiou aqueles quem tentaram me matar, senador Thomas Harrington, o homem quem ordenou ao FBI para olhar para o outro lado depois da explosão do carro, quem aceitou subornos para proteger os traidores. Um por um, eles foram arrastados para fora e jogados no chão ao lado de Victor. Rostos escorridos brancos de terror. Gabriel deu um passo na frente de Victor Crane e olhou para baixo para o homem quem havia uma vez sido sua mão direita, o homem quem o traiu, tentou assassiná-lo e ordenou o sequestro e humilhação de sua esposa. Você se pergunta por que eu não matei você no momento em que eu soube, Gabriel disse.
A morte é muito rápida, Victor. Eu queria que você perdesse tudo primeiro. Seu dinheiro, seu poder, seu nome, então sua vida. Gabriel virou para Scarlett e perguntou se ela queria assistir. Scarlett deu um passo para o lado de seu marido, encontrou os olhos de Victor Crane com um olhar mais frio do que gelo e disse: "Isso é para todos quem você destruiu, pela explosão do carro, pelos 3 anos que meu marido viveu em uma cadeira de rodas e pelo que seu filho tentou fazer comigo naquele armazém." As luzes no salão se apagaram. Escuridão engoliu a sala e tiros soaram na escuridão. 1, 2 e 3 cada tiro, uma sentença executada. Quando as luzes voltaram, Victor Crane, James Sterling e senador Thomas Harrington jaziam imóveis no chão de mármore, seu sangue se espalhando como flores vermelhas profundas contra a pedra branca. Gabriel estava no centro do salão, sua mão segurando Scarlett, e ele olhou para os convidados restantes com os olhos de um rei que havia reivindicado seu trono. "O rei aleijado está morto", Gabriel declarou, sua voz ecoando como trovão. Gabriel Ashford retornou, "E qualquer quem ainda pensa em me trair, olhe para o chão e lembre-se do destino daqueles quem vieram antes de você." Ninguém ousou respirar. Ninguém ousou se mover. E naquele silêncio mortal, Gabriel puxou Scarlett para seus braços e beijou ela no salão encharcado de sangue. Um beijo de vitória, de amor, de se levantar das cinzas. Depois daquela noite de julgamento, o submundo de Nova York nunca foi o mesmo novamente. Notícias do retorno de Gabriel Ashford se espalharam como um incêndio florestal. E aqueles quem uma vez zombaram do rei aleijado, agora tremiam ao som de seu nome. O Império Ashford estava mais forte do que ele já havia sido. Nenhum informante, nenhum traidor, apenas lealdade absoluta a um rei, quem havia provado que nem mesmo a morte própria podia pará-lo. Maxwell Crane sobreviveu à ferida em sua mão, mas foi expulso de Nova York com um aviso que se ele alguma vez retornasse, a morte seria o destino mais gentil que ele podia esperar. Os cúmplices restantes de Victor foram dados uma escolha: jurar lealdade a Gabriel ou desaparecer para sempre. E ninguém ousou escolher a segunda opção depois de testemunhar o destino daqueles quem vieram antes deles. Uma semana depois da festa, Robert Hayes pediu para ver sua filha. Scarlett estava na sala de estar da propriedade Ashford e assistiu o homem quem a havia trazido para este mundo entrar com a mesma covardia familiar, cabeça curvada e ombros tremendo exatamente como eles haviam no dia em que ele a vendeu para Gabriel. Robert implorou por perdão, dizendo que ele não tinha escolha, que ele havia feito tudo por sua família, que ele a amava em seu próprio jeito. Scarlett ouviu em silêncio. Então disse a ele que ele não era mais seu pai, que seu pai havia morrido na noite em que ele vendeu Ryan para traficantes, que ela não o mataria, mas ela nunca o perdoaria. Gabriel ofereceu para lidar com Robert do jeito que o submundo fazia. Mas Scarlett balançou sua cabeça e disse que ela queria que ele vivesse, para viver na pobreza e solidão, para viver com a memória do que ele havia feito a seus filhos, porque aquela punição era mais dolorosa do que a morte. Robert Hayes foi banido de Nova York com uma pequena soma, apenas o suficiente para sobreviver. E Scarlett nunca o viu novamente. 3 anos depois, em uma manhã de primavera cheia de luz dourada do sol, Scarlett estava no jardim da propriedade Ashford, assistindo sua filha de 3 anos correr pelo gramado verde exuberante. Isabella Grace Ashford tinha os olhos cinzentos de seu pai e o cabelo preto de sua mãe. Um sorriso que podia derreter o coração mais frio e risadas que ressoavam pelo jardim, como a música mais doce que Scarlett já havia conhecido. Gabriel deu um passo atrás de sua esposa e envolveu seus braços ao redor de sua cintura, descansando seu queixo em seu ombro, enquanto eles assistiam sua filha juntos. "No que você está pensando?" ele perguntou. Scarlett sorriu e disse que ela estava pensando sobre a longa estrada que ela havia andado. De um apartamento em decomposição em Queens para este lugar,
de uma garota vendida como propriedade para a rainha do Império Ashford, de uma mulher sem esperança para uma mãe, uma esposa e uma irmã que havia encontrado seu irmão novamente. Ryan tinha agora 26, terminando seu último ano da faculdade de medicina com uma bolsa de estudos integral que Gabrielle havia silenciosamente financiado, e ele se tornaria um médico assim como ele havia sonhado quando ele era um menino de 14 anos, sentado perto da janela, lendo sobre as estrelas. Você alguma vez se arrepende disso? Scarlett perguntou. Tudo o que nós fizemos. Gabriel ficou em silêncio por um momento, antes de dizer que ele se arrependia apenas de uma coisa, não encontrá-la mais cedo. Scarlett virou para olhar para seu marido, o homem quem havia dado a ela tudo que ela nunca ousou sonhar: justiça, família, amor e um futuro que ela uma vez acreditou que nunca pertenceria a ela. Eu queimaria o mundo inteiro novamente por você, Gabrielle Ashford, ela disse. E eu faria o mesmo por você, minha rainha, Gabriel respondeu. Então ele beijou ela sob o sol de primavera, enquanto as risadas de Isabela ecoavam pelo jardim. Esta é uma história sobre um rei quem sentou na escuridão por 3 anos, esperando pelo momento para se levantar. Sobre uma rainha quem andou através do inferno para encontrar o céu, sobre amor nascido das cinzas da traição e florescendo na luz da vingança. Se você está ouvindo a esta história durante um momento difícil em sua vida, se você se sente negligenciado, subestimado ou abandonado, lembre-se que sua história não acabou, que aqueles quem olham para baixo para você não têm direito de escrever seu final, que apenas você pode decidir quem você se torna. Fique de pé quando eles esperam você cair. Brilhe quando eles querem você desvanecer. Ame quando eles pensam que você é apenas capaz de ódio. E quando a hora chegar, olhe aqueles quem subestimaram você direto nos olhos e mostre a eles exatamente quão errados eles estavam. Se esta história tocou seu coração, por favor curta e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para você não perder mais histórias emocionantes todos os dias. Nós amaríamos saber como esta história fez você se sentir, se ela lembrou você de algo em sua própria vida, se você tem alguma vez sido subestimado e provou a eles errado. Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Nós lemos cada palavra direto de seus corações. Nós desejamos a todos quem assistindo este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz cada dia. Obrigado por estar conosco. Adeus e vemos você no próximo.